Fala galera do game, como vocês estão? As 4 ações mais baratas que eu estou comprando no mês de maio de 2023. Então, como você já é inscrito no canal, bora pro vídeo que é o que interessa. Bom, a primeira empresa, pessoal, é a Sanepar, é a Companhia de Saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar. É uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque especial para a sua atuação no segmento de saneamento e tratamento de água. A Sanepar realiza serviços de saneamento básico em mais de 350 cidades do estado do Paraná, disponibilizando 55 mil quilômetros de rede para tratamento de água e 36 mil quilômetros de rede para coleta de esgoto. A Sanepar também investe em energias renováveis, especialmente através da CS Bioenergia SA, e tem investimentos destinados à preservação natural. Bom, pessoal, então aqui no site do Investidor 10, tá? A gente vai digitar o TIC do ativo, né, que é o código SAPR4. Aqui a gente já encontra um P sobre VP de 0,66, né? Lembrando que P sobre VP significa preço sobre o valor patrimonial. Isso dá uma ideia de que acima de 1 significa que o ativo está sendo negociado, o preço do ativo, tá? Esse preço aqui está sendo negociado por um preço mais caro do que o seu valor patrimonial, certo? Do que a empresa possui de patrimônio. Agora, quando ele está abaixo de 1, significa que o preço, esse preço aqui, ó, de 3,81, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, tá certo? Então isso dá uma ideia de quê? De que acima de 1 você está pagando mais caro na ação, abaixo de 1 você está pagando mais barato na mesma ação, tá bom? Em relação ao seu valor patrimonial, tá bom, pessoal? Dividend yield aqui, ó, nos últimos 12 meses de 7,79%, tá? É um bom dividend yield também. Quando a gente abaixa aqui, ó, a gente vê outras informações, ó, margem líquida de 20,30%, então muito boa margem líquida aqui da Sanepar. Temos aqui também um ROI de 13,11%, certo? Dívida líquida sobre patrimônio líquido, 0,44, tá? Isso aqui dá uma ideia de que abaixo de 1 significa que a empresa ela tem muito mais dinheiro em caixa, tá? Muito mais patrimônio do que dívida líquida, tá bom? Então, acima de 1 significa que a empresa tem mais dívida líquida do que patrimônio líquido, tá? Esse patrimônio líquido aqui, pessoal, é realmente patrimônio que tem a liquidez, tá? Então, por exemplo, aqui não é considerado imóvel, não é considerado estrutura física, carro, prédios, essas coisas. Por quê? Porque isso não é patrimônio líquido, tá bom? Então, entende-se como patrimônio líquido, é dinheiro em conta. Resumidamente é isso, tá? Dinheiro em conta. Então, em dinheiro em conta, a Sanepar tem muito mais dinheiro em conta do que dívida líquida, beleza? Aí tem aqui, ó, dívida líquida barra EBITDA, tá 1,74. Lembrando que acima de 3 já é considerado aí uma atenção para você ver se a empresa está com algum problema, né? Vale a pena você dar uma pesquisada, uma aprofundada nas dívidas da empresa para ver, né, o que está acontecendo aí. Então, abaixo desse valor, né, até 3 aí, é considerado uma empresa saudável financeiramente, beleza? Quando a gente abaixa um pouco mais, a gente tem aqui, ó, receita e lucros. Quando a gente clica aqui em máximo, então, esse gráfico de barras aqui, pessoal, em verde, tá? Esse gráfico aqui, ele indica o quê? Que a empresa, ela de 2009, tá aqui, ó, de 2009 até 2022, certo? Até 2022, a empresa, ela aumentou o seu faturamento. Olha aqui, ó, tá vendo que é bem crescente o faturamento? Então, isso é o faturamento da empresa. Isso indica o quê? Que ano após ano, a empresa vem faturando cada vez mais, aumentando o seu faturamento, certo? A segunda empresa é o Banco Banrisul. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mais conhecido como Banrisul, é uma das principais empresas do país no setor financeiro, com destaque para atuação no segmento de serviços financeiros como banco múltiplo. O Banrisul tem seu foco de atuação no estado do Rio Grande do Sul, onde se posiciona entre uma das maiores instituições financeiras. O Banrisul tem seu foco de atuação voltado ao setor de crédito destinado principalmente ao segmento rural e empresarial do Rio Grande do Sul. Então, de código aqui BRSR6, né? Só a gente digitar aqui BRSR6, encontrar aqui, pessoal, o Banrisul. Olha aqui, o P sobre VP de 0,46, tá? Sempre, pessoal, pense no P sobre VP assim, ó, quando tiver abaixo de 1, o que faltar para completar 1 é o desconto que você está tendo. Então, por exemplo, ó, observe aqui, ó, não está 0,46? 0,46. O que falta para completar 1? Então, é só você subtrair 1, por exemplo. 0,46 menos 1. Então, falta 54. Vamos falar aqui, né? 0,54 para completar 1, correto? Então, isso que falta, esse 0,54, é a porcentagem de desconto que você está pagando mais barato nessa ação, tá? Então, isso significa o quê? Que você está pagando 54% mais barato nessa ação do que o seu valor patrimonial, tá? E aí onde que a gente vê isso? Quando a gente abaixa aqui, ó, você vai ver que, ó,
o Banrisul, ele tem um VPA. O que que é o VPA? É o valor patrimonial por ação, tá? O que que o cara faz? Divide o valor patrimonial da empresa, tá? Pelo número de ações e você encontra esse valor aqui, esse resultado. Então, esse é o valor patrimonial por ação. Então, significa o quê? Que o Banco Banrisul, cada ação do Banco Banrisul possui um valor patrimonial, certo? Possui um valor de R$ 23,26. Só que hoje, hoje você paga, se você comprar o Banrisul, você paga R$ 10,63. Então, praticamente, você está pagando menos da metade do que a empresa realmente vale, tá bom? Então, quando você observa esse P sobre VP, nada mais é do que isso, é preço sobre o valor patrimonial, certo? Você pega o preço atual, que é esse preço aqui, ó, de 10,63 e divide pelo valor patrimonial, que é 23,26, certo? E aí vai dar aquele 0,45 lá, ó, tá vendo? Aqui deu aproximado, 0,46. Mas aí qual que é a ideia? A ideia é o quê? É sempre você olhar aqui para o P sobre VP, identificar o quê? Ó, 0,46 subtrai de 1, por quê? Porque é o que falta para chegar em 1, certo? De 0,46. O que que falta para chegar em 1? Falta 54%, correto? Então, quando você subtrai 1, você vê que faltou aqui, ó, 54. Então, isso significa que você está pagando, está comprando essa empresa com 54% de desconto. Você está comprando a empresa 54% mais barata do que a empresa realmente vale, beleza? Então, dividend yield médio aqui de 8,26%, excelente dividend yield aqui, margem líquida de 6,47%, tá? É uma margem líquida legal para o setor bancário, né? Uma boa margem líquida também. Um ROI de 8,85%, muito bom ROI. Dívida líquida e patrimônio, pessoal, essas empresas e instituições financeiras, eles não voltam essas informações, tá? Bom, aí aqui embaixo, pessoal, a gente tem a receita e lucro do Banco Banrisul. Então, vocês observam que o Banco Banrisul, né, ele veio crescendo aqui a sua receita líquida. O que que é a receita líquida? É o faturamento, né, pessoal? O que que a empresa faturou no ano? Você pega todo o faturamento da empresa, né, desconta ali os impostos, as taxas, e um monte de coisa que você tem que pagar. Então, você tem essa receita líquida aqui, beleza? Essa receita líquida. Então, observe que o faturamento do Banco Banrisul, ele de 2010 até 2016, ele veio crescente, certo? Veio crescente, depois caiu um pouquinho aqui, né? De 2016 até 2018, depois estagnou um pouquinho e agora em 2022 que ele subiu novamente. Mas observe que é igual o gráfico de qualquer tipo de ação. Ele sobe assim, pessoal. Ó, o gráfico ele sobe assim, ó, ele sobe caindo. Alguém já ouviu falar isso? Que os ativos sobem caindo? Então é mais ou menos isso. Então é mais ou menos isso que aconteceu. O que importa é o quê? Que ele saiu aqui de 2010, ó, aqui de 2010, certo? E parou aqui em 2022 nessa constante aqui, ó. Vou passar uma linha só. Daqui, né, no caso daqui, ele parou aqui. Então, você consegue observar que a tendência do gráfico é subir, a tendência do gráfico é continuar subindo. Então, esse é o Banco Banrisul, nossa segunda ação aí. A terceira ação, pessoal, é a Usiminas. A Usiminas é uma companhia do ramo siderúrgico, considerada líder na fabricação e comercialização de aços planos laminados a frio e a quente, placas, bobinas e revestidos, reservados em sua maioria aos segmentos de bens de consumo e bens de capital da linha branca, além da presença na indústria automotiva. A companhia dispõe de uma estrutura com várias empresas anexadas, oferecendo assim diferentes soluções para o mercado nacional e global. No segmento de fabricação, conta com duas plantas siderúrgicas, uma delas em Minas Gerais e outra no estado de São Paulo. Bom, então é só digitar o código do ativo aqui, né? Que é o TIC, usem 5, tá? Usem Minas. A gente já encontra, pessoal, um P sobre VP de 0,38, tá? Então, excelente P sobre VP. Bom, então, dividend yield aqui está zerado, né? Nos últimos 12 meses. Acabei de verificar aqui, pessoal, ó. O dividend yield dele está zerado porque o último rendimento que a Usiminas fez foi no dia 28/4 de 2022. E hoje a gente está no dia 3/5 de 2023, então tem mais de um ano aí. Lembrando que o dividend yield, pessoal, é a média dos últimos 12 meses de rendimento que a empresa pagou. Margem líquida de 2,82%, caiu um pouco a margem líquida aqui da Usiminas, né? A margem era um pouco maior. Um ROI de 3,8%, também caiu o ROI. Dívida líquida sobre patrimônio líquido, 0,01. Meu, quase não tem dívida, né? Na verdade, assim, tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Dívida líquida barra EBITDA, 0,10. Olha que interessante, das empresas, de todas as três empresas que a gente falou, essa é a que menos tem dívida, pessoal. É a que menos tem dívida, é a que mais tem dinheiro em caixa. Olha que interessante. A receita e lucro da Usiminas, tá? Então, a gente tem aqui a Usiminas, ela saiu de um faturamento aqui de 2009, acabou ficando meio que estagnado aqui, ó.
caiu um pouquinho, depois voltou a subir e aí chegou em atuais faturamento aí, tá? Então é mesmo contexto, pessoal. O ativo saiu daqui, chegou até aqui. Ele não tem aquele faturamento constante igual da Sanepar, vocês viram, né? Vocês viram que ele não tem aquele faturamento escadinha igual da Sanepar, mas é o mesmo contexto. A empresa saiu desse patamar e chegou a esse patamar aqui, tá? Ficou bastante tempo estagnado aqui, teve prejuízo aqui, ó, em alguns momentos, tá? Aqui também teve prejuízo, aqui também teve prejuízo, mas fora isso, é uma excelente empresa, tá, pessoal? Excelente empresa. Então vamos para a última empresa mais barata de todas, pessoal, que é qual? A Marfrig. A Marfrig Global Foods SA é uma multinacional do setor de alimentos, qualificada em carne bovina. Atua nos setores de food service, varejo e processamento. A Marfrig é a segunda maior produtora de carne do mundo e está sediada em São Paulo. Estando em 100 países, a Marfrig opera principalmente em duas regiões do mundo, na América do Norte e na América do Sul. Ela faz o processamento e desossa de bovinos de corte e também produz industrializados, que são produtos enlatados. A produção é comercializada internamente e exportada para diferentes mercados. Mesma coisa aqui, a gente vem em MRFG3, que é a Marfrig, certo? Vamos ver aqui a Marfrig, é o TIC do ativo, né? É o código. Então a gente já encontra aqui, ó, um P sobre VP de 0,78, então isso significa que a empresa está com 22% de desconto. Então temos aqui, ó, um dividend yield de 26,17%, excelente dividend yield, tá? Margem líquida de 3,19%. Aí a gente encontra aqui, ó, dívida líquida sobre patrimônio líquido de 6,94%. E a gente tem aqui uma dívida líquida barra EBITDA de 3,09. Então, assim, a dívida líquida ela tem muito mais dívida. Você pode observar que é uma empresa que tem muito mais dívida do que patrimônio líquido. Aqui está o exemplo, tá? Então está quase 7 vezes a mais aqui, né? Então ela tem 7 vezes mais dívida do que dinheiro líquido na sua conta, do que dinheiro em conta, tá? Dívida líquida barra EBITDA 3,09, aquela mesma ideia, né? Até 3, empresa saudável financeiramente. Acima disso já é um ponto de atenção, tá? De 3 até 4 é um ponto de atenção para você ir lá pesquisar e verificar o que está acontecendo com essa empresa, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, a gente encontra aqui a receita e lucro da Marfrig, né? A receita líquida da Marfrig. Então, a mesma coisa, pessoal, ela saiu desse ponto, certo? E chegou até aqui, ó, em 2022. Então, ela aumentou seu faturamento. Ficou um tempão estagnada aqui, praticamente estagnada, ó, estagnada, certo? Praticamente estagnada. E depois começou a subir aqui de 2018 para cima, tá? Ela veio faturando mais e mais depois de 2018, tá vendo? Então essas são as 4 empresas mais baratas que eu estou comprando no mês de maio de 2023, tá bom? Eu vou deixar um cardzinho aqui, pessoal, para vocês verem os 4 fundos imobiliários mais baratos que eu estou comprando no mês de maio de 2023 também. Clica aqui, acessa e dá uma olhadinha lá quais são esses fundos imobiliários, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!